Olá, planeta das coquedamas e das orquídeas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto do canal, lógico, é sobre orquídeas. Vamos falar um pouco do beabá das orquídeas, tipos de orquídeas, crescimentos. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui explicando um pouco sobre o meu conhecimento, né, sobre orquídeas. Para quem está começando a cultivar orquídeas, é bom a gente entender o que a gente está cultivando. O beabá bem básico, vocês vão encontrar nesses vídeos. As orquídeas se desenvolvem por meio de três modalidades: as epífitas, temos as rupícolas ou litófitas, né? E temos as terrestres. Então, o que são cada tipo de modalidade de desenvolvimento? Então, as epífitas, elas crescem sobre árvores, né? Grudadas em árvores. Elas usam as árvores como apoio. Elas não sugam os nutrientes da planta onde, né, da árvore, do local onde elas estão fixas. Elas se alimentam da umidade do ar, da chuva, de detritos de insetos ou insetos que morrem ali próximo às suas raízes, se alimentam dessa forma. Então, para as orquídeas epífitas, o cultivo normalmente é em madeiras. Exemplos de orquídeas epífitas. Aqui tem um exemplo, é um tronco de madeira, ela está fixa neste tronco, nessa madeira. Então elas gostam de vegetar dessa forma, vão soltando enraizamento na madeira, como se fosse, né, o galho da árvore, e as epífitas vegetam dessa forma, tá? Então sempre é bom, madeiras ótimas para plantio, né? Madeiras nobres, madeiras que demoram muitos anos para apodrecer, né? Então elas vão soltando enraizamento no plantio novo dessa forma, como se ela estivesse na natureza, mas daí é um cultivo caseiro. As orquídeas rupícolas, a gente encontra ela na natureza vegetando sobre pedras, não em cima de qualquer rocha. Normalmente tem um local adequado para ela, que elas se desenvolvem, formam aquelas touceiras lindas, mas essas, por isso que são chamadas de rupícolas, porque na natureza se encontram vegetando em pedras. As rupícolas, aqui tem um exemplo de uma orquídea rupícola. Essa é uma Rophman Segela. Está passando a floração dessa criança já, mas é um exemplo de uma orquídea rupícola, desculpa. Na natureza ela é encontrada nas rochas, né? Então elas vegetam sobre rochas, por isso são chamadas de orquídeas rupícolas. Aqui ela está sendo cultivada somente na pedra, né? E o vaso plástico. Então as rupícolas e as epífitas são bem parecidos, o tipo de cultivo que você vai fazer no seu cultivo caseiro, tá? Muita gente cultiva orquídeas epífitas somente na pedra, dentro de vasos plásticos, dentro de cachepôs de madeira. Isso tudo depende muito da rega que você vai fornecer para essa orquídea. Regiões muito úmidas, quem cultiva no tempo, né, na chuva direto, e gosta de cultivar em vasos plásticos, então é um substrato ideal para você cultivar orquídeas epífitas e rupícolas somente na pedra brita. E as orquídeas terrestres, não necessariamente na terra. As orquídeas terrestres, elas vegetam normalmente em cima daquele material que está em decomposição na natureza, né? Sobre a terra tem aquela camada de material que está em decomposição, restos de folhas, gravetos. Ele cria uma camada espessa sobre o solo, que normalmente as orquídeas terrestres vegetam nessa região. Então nesse vídeo eu falei sobre as formas de desenvolvimento da orquídea e vou falar sobre o tipo de crescimento da orquídea, né? Existem dois tipos de crescimentos para as orquídeas: o monopodial e o simpodial. No crescimento das orquídeas, o crescimento simpodial, né? Aí entra muitas orquídeas. As mais conhecidas: catleias, dendrobiums, encíclias, bulbophyllums. Então todos esses gêneros entram nas simpodiais. Simpodial, né? Aqui é o exemplo que eu acabei de mostrar da catleia na madeira, e vou mostrar o exemplo dela
para vocês entenderem as simpodiais. Parte traseira da planta, né? Ela vai crescendo um caule. Esse caule é chamado de rizoma. Aqui, ó. Esse caule que vai crescendo normalmente sobre a madeira, né? Sobre o substrato, é chamado de rizoma. Então, quando vocês ouvirem aí falarem de rizoma, né? Para quem ainda não conhece, já vai saber que o rizoma da planta é esse caule, onde vão saindo os pseudobulbos da planta, né? O rizoma cresce, sobe o pseudobulbo. O rizoma cresce, sobe o pseudobulbo. Então, nas orquídeas simpodiais, as catleias, dendrobiums, bulbophyllums, encíclias, existe vários gêneros que se enquadram nesse crescimento simpodial de orquídeas. Então, o caule, que é o rizoma, ele vai se alongando, onde vão surgindo os pseudobulbos, e ele vai se alongando no decorrer da vida da planta. A parte traseira da planta, com o tempo, ele vai morrendo, né? Esses pseudobulbos, ela vai perdendo essa parte, e ela vai se alongando, né? O rizoma, e a planta vai crescendo. Então, as simpodiais crescem dessa forma. Então, as orquídeas monopodiais, um exemplo, né? Toda a família das vandáceas, ela é do crescimento monopodial. Então, elas não têm rizoma, elas têm um caule único, onde a planta vai crescendo. Normalmente, na vertical, a planta se estende, vai saindo as folhas, vai saindo as florações. Aqui ela está com uma haste floral vindo, né? Então, existem plantas que são bem precoces, né? Normalmente cakes, já são plantas adultas. Phalaenopsis, por exemplo, é uma planta monopodial. Então, ela não tem o rizoma, ela vai crescendo da forma vertical. Esse caule é um caule único e a planta vai se desenvolvendo desta forma. Então, essas são plantas monopodiais. Angræcums também são plantas monopodiais, renânteras, enfim, também tem vários gêneros que crescem desta forma, né? Monopodial. Vandas, Phalaenopsis e vários outros gêneros de plantas. Algumas espécies vão emitindo mudas, que nem essa aqui, por exemplo, ó. Ela já está saindo uma muda ali, ó. Então, daqui a uns tempos eu já tenho uma planta adulta que eu consigo até retirar daqui e fazer outra planta. Phalaenopsis também são plantas que vão emitindo mudas direto desse caule, saem outras mudas, ou no próprio caule, na haste floral, desculpa, na própria haste floral das Phalaen, ela emite outras mudas, que são os cakes. Aqui um exemplo de uma Phalaen, né, uma Phalaen espécie. Ela estava com a haste floral e na haste floral saiu um cake. Tem vídeo aí no canal falando sobre cakes, então quem quiser dar uma olhadinha aí para entender. Então ela saiu mais uma planta na haste floral, saiu o cake, né? Que aqui eu posso fazer uma outra planta, uma outra muda, e já é uma planta apta à floração. Então a Phalaen são plantas que têm o crescimento monopodial. Então é isso, meu povo, o primeiro vídeo da série conversando sobre orquídeas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, ajude o canal a crescer compartilhando e se inscrevendo. Manda para todo mundo aí que você sabe que gosta de orquídeas ou que pensa em começar a cultivar orquídeas. É bom a gente entender um pouco sobre essas lindezas. Um forte abraço e beijos, Brasil!